Qual é a diferença entre o astro que ocupa o posto de Amatya Karka no seu mapa astral e os dois astros que regem respectivamente o signo zodiacal que ocupa a casa 2 no seu mapa astral e o astro que rege o signo zodiacal que ocupa a casa 10 no seu mapa astral? Qual destes três astros de fato rege a sua carreira, a sua missão de vida, a sua vocação e as suas finanças? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Na minha opinião, os três astros serão importantes para definir a sua carreira e o estado das suas finanças. Só que em níveis diferentes, porque o Amatya Karka é parte dessa lição da astrologia Jaimini sobre Charakarkas, que são os indicadores móveis. E, diga-se de passagem, é o astro que ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude dentro do zodíaco solar. E já o astro que rege a casa 2 e o outro astro que rege a casa 10 são mais importantes para definir, respectivamente, finanças e carreiras na perspectiva da astrologia de Parashara. Embora você vai constatar, à medida que você vai estudando Parashara, que ele menciona sobre esses Charakarkas, mas é de fato uma lição específica da astrologia Jaimini, tanto que existe um livro chamado Jaimini Upadesha Sutras, que ele fala com muito mais propriedade e profundidade sobre Charakarkas do que Parashara. Então, eu gosto de dizer que Jaimini ele vai contar uma versão da história dessa profecia por trás da sua carreira e das suas finanças através de um filme com uma sequência de imagens, e o Parashara vai contar uma outra versão dessa história com uma segunda parte desse filme através da perspectiva da regência da casa 2 e da casa 10. Então você junta todas as coisas e você vai ter uma visão mais perfeita sobre a sua vocação, carreira, finanças. Esse aspecto ele é particularmente muito importante para a astrologia vocacional e para as pessoas que ainda não sabem o que estudar. No caso, jovens, adultos que estão escolhendo um curso universitário, ou pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou que estão cansadas da mesmice, estão querendo mudar de carreira, mas não sabem exatamente em qual área seguir. Entender sobre Amatya Karka e os regentes da casa 2 e 10 é muito importante. Parashara é o astrólogo mais difundido na astrologia védica, então você vai ouvir falar com mais frequência dele. E a maioria dos astrólogos profissionais que seguem a linha védica vão utilizar Parashara, estudantes vão falar eu prefiro Parashara, e acaba que nós corremos o risco de chegar nessa presunção de achar que nós só precisamos de Parashara para entendermos a nós mesmos, que nós só precisamos de Parashara para fazermos profecias e previsões. E esta afirmação é absolutamente equivocada, porque você vai entender as coisas de maneira superficial. Você precisa entender a profecia por trás da sua carreira pela perspectiva de Jaimini. O que eu quero dizer com isso é que Parashara não é melhor nem pior do que Jaimini. Jaimini não é melhor nem pior do que Parashara, e você vai estar perdendo muito no seu autoconhecimento e na compreensão da sua vocação se você não entender Jaimini. Isso é dado. Então, a função é nós entendermos com mais propriedade sobre a diferença entre Parashara e Jaimini. E o que é a diferença entre os dois? O Amatya Karka é como se fosse a soma dos assuntos da casa 2, que são finanças, patrimônio,
voz, como você utiliza a sua voz, a capacidade de guardar conhecimentos que vão servir para a sua carreira. E a casa 10 é outra casa que ela dá significado para o Amatya Karka. A casa 10 ela representa a nossa carreira, mas ela é uma casa muitas vezes mal compreendida por novatos na astrologia, principalmente em redutos de astrologia moderna. Porque a casa 10 ela é mais do que só a carreira, ela representa o que você vai se tornar. Quando você junta toda a potencialidade do seu mapa, é o que você vai se tornar, é o que você vai oferecer para a sociedade. É o que você acredita como projeto de sociedade, como você vai ser útil aos outros. E então tem tudo a ver com a parte que você fica mais tempo na sua vida, que você dedica mais tempo. Tem a ver também com nossa capacidade de resistir às pressões sociais, às expectativas sociais, aos desafetos que vêm na sociedade, porque é o lugar onde você arrisca a sua imagem, a sua reputação. Então é uma área da vida que ela é muito importante para nós seguirmos a nossa vocação. Então você soma as coisas da casa 2 e da casa 10 e juntas significa esse único astro, Amatya Karka. Então o Jaimini vai encarar como apenas um único astro que vai dizer essa profecia. E já o Parashara vai dividi-los, assim como na tradição da astrologia grega. A casa 2 e o regente do signo que ocupa essa casa vai ser específico para as coisas de finanças. E o astro que rege o signo que ocupa a casa 10 ou o meio do céu vai ser o outro astro específico para a carreira. Então o Parashara ele divide em 2 astros, então estão totalizando aí 3 astros. Mas o procedimento para se chegar à verdade é basicamente o mesmo, porque você deve buscar qual é o nakshatra que se encontra, o Amatya Karka, e para isso você precisa saber qual é o astro que é o seu Amatya Karka. Vamos supor que o seu astro seja Marte. Então você deve entender o que Marte, na sua natureza, vai provocar como um posto de Amatya Karka e o nakshatra que Marte vai. Então, se você tiver Marte em Chitra, isso significa que a sua carreira ela vai ter as características de Chitra, como uma profecia delimitada. E já na perspectiva de Parashara, a mesma coisa, você vai olhar qual é primeiramente o seu ascendente. Então, se você tem ascendente no signo de Câncer, isso significa que você vai ter o signo zodiacal de Leão ocupando a casa 2. E Leão é regido pelo astro Sol. Então, você deve buscar qual é o nakshatra onde está posicionado o Sol. Então, se o seu Sol estiver em Anuradha, isso significa que as suas finanças vão se comportar na medida desse nakshatra, que inclusive é um nakshatra dentro de Escorpião, e Escorpião é um dos melhores signos para lidar com a finança dos outros. E você deve buscar, ainda dentro do exemplo do ascendente em Câncer, qual é o signo que ocupa a casa 10. Então, nesse caso, vai ser Áries. Então, você deve buscar Marte, porque Marte é o astro que rege Áries. Então, busque qual é o nakshatra de Marte. Então, este é um caso em que eu citei, em que há uma redundância. Tanto o Amatya Karka é Marte, e o regente da casa 10 é Marte, para um canceriano de ascendente. Então, pode acontecer de haver essa repetição, o que vai ser de muita sorte, inclusive, porque você vai compreender de uma maneira mais simplificada, mas pode acontecer de serem 3 astros diferentes. Né? Nesse caso específico aqui foram 2, inclusive vai até facilitar
a compreensão. Então, Marte estando em Titra, então, novamente, é um outro indicador que a sua carreira vai ter características de Titra. Por mais que eu fale isso, por mais que eu sempre repita isso, vão sempre aparecer astrólogos védicos e estudantes que acreditam que os nakshatras são regidos por planetas ou astros, e isso é parcialmente, na minha opinião, quase que completamente incorreto. Mas por que as pessoas pensam isso? Porque elas vêm da chamada astrologia solar, que usa os 12 signos, os 12 rashis. Então, para entender, por exemplo, o signo de Libra, eu preciso entender o que Vênus significa, porque Vênus rege Libra. Aí ela vem com essa mentalidade para nakshatras. Então, no caso do Amatya Karka, Marte em Titra. Aí ela vai ler que o planeta Marte rege Titra. Então eu preciso entender o que Marte significa para entender o que Titra significa, e aí eu vou entender minha carreira. Isso está basicamente incorreto, porque Marte não rege Titra, assim como planetas não regem nakshatras, com exceção de Pusha e de Shatabishak e de também, eu esqueci o nome do outro nakshatra que é regido por astro, Mirigashira, que eles têm associação com grahas, com planetas. Com exceção deles, os nakshatras eles são regidos por divindades. Então, é a divindade que é específica para entender o que Titra significa. Porque se você for pensar que o Marte é o peso mínimo para eu entender o que Titra significa, eu vou estar sendo superficial, porque Marte também rege o Dasha de Mirigashira e rege também o Dasha de Dhanishta. Então, existe esse compartilhamento de regência de Dashas. É a divindade de Titra que é específica, que é Tashta, o arquiteto dos céus. Então, isso significa que essa pessoa, com o Amatya Karka sendo Marte em Titra, ela vai ser um engenheiro, ela vai ser um arquiteto, uma pessoa que faz design de objetos, porque é a divindade que dá essas qualidades de arquiteto para Titra, e não Marte. No caso do ascendente em Câncer que eu falei lá atrás. Agora, entendendo o caso de Parashara, lembra que eu falei que no exemplo que o ascendente em Leão, o ascendente em Câncer vai ter Leão regendo a casa 2, então o Sol estando em Anuradha, aí a pessoa primeiramente vai pensar, Anuradha é regido por Saturno, então eu entendendo Saturno, eu vou entender o que a minha casa 2 significa, o que as minhas finanças significam. Às vezes isso está incorreto, porque Saturno, mais uma vez, Saturno não rege Anuradha, Saturno rege o Mahadasha de Anuradha, assim como ele rege o Dasha de Uttarabhadrapada e de Pusha. O que rege especificamente Anuradha é a divindade, que é Mitra, que é o deus da amizade, das parcerias. Então, é uma pessoa que ela consegue cuidar melhor das suas finanças quando ela compartilha responsabilidade. Nós entendemos isso porque é Mitra quem dá as particularidades de Anuradha e não Saturno. Saturno é específico para calcular a sequência de Mahadashas. Isso é um outro assunto, isso é um outro tópico da astrologia que nada tem a ver com descrição do estado da carreira. Então vocês precisam entender essas diferenças. Quando você passar pelo Mahadasha, se você tem o seu Amatya Karka como Marte, quando você passar pelo Mahadasha de Marte, vai ser uma época em que metade dessa profecia relacionada à sua carreira e à sua vocação, ela vai ser manifestada. Quando você passar pelo Dasha do Sol, se você tem ascendente em Câncer,
significa que as coisas da casa 2 vão se manifestar, que é a maneira como você administra financeiramente as coisas, a sua educação financeira. Então, durante o Dasha da casa 2, certamente a pessoa vai buscar educação financeira para ela conseguir administrar melhor a carreira dela. E o ascendente em Câncer, ele vai ter Áries na casa 10. Então, quando ele passar pelo Dasha de Marte, que rege o Áries da casa 10, vai ser uma outra maneira de entender a carreira e o seu propósito. Então você junta todas as coisas e as coisas vão começar a fazer sentido. A regência de nakshatras como divindades, na minha opinião, é um divisor de água para expor as pessoas que servem para a astrologia védica, as pessoas que não servem para a astrologia védica. Porque a astrologia védica, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a astrologia védica. Porque para você entender as características dos nakshatras, que são a área mais particular da astrologia védica, você precisa entender as divindades. E para entender as divindades, você precisa fazer um mergulho no misticismo védico. Então, se você vem com uma mentalidade de islâmico, não é que isso seja um problema, ao contrário, eu acredito que todas as religiões elas têm a sua correspondência, mas se você tem uma concepção fechada de religião e acredita que o Deus que eu venero é Alá e o seu profeta Maomé, então, se você vem de uma cabeça fechada para dentro da astrologia védica, eu espero que a astrologia védica ela corresponda às minhas expectativas religiosas do Islã. Não vai corresponder, porque tem a sua própria arcabouço mitológico. Então, você vai ter um bloqueio aí. A mesma coisa, um cristão, uma pessoa que vem com uma mentalidade evangelizada para a astrologia védica. Ela tem na mente que o Deus Supremo é o Deus abraâmico e o seu Cristo Jesus. Então, quando ela entra para o misticismo védico, ela não vai entrar, ela vai tratar aquilo como, ok, uma simples informação, mas ela não vai acreditar. E a gente não pode forçar a pessoa a acreditar em nada, ou ensinar a pessoa a acreditar. Ou ela entra no misticismo védico para entender o que nakshatra significa, ou ela não entra. Então, assim, se você tem essa mentalidade de que a sua religião é a única que é verdadeira e os outros deuses do hinduísmo são falsos, não entre na astrologia. Ou se você tem uma concepção de que aqueles deuses, eles até existem, mas assim, acreditar... eu não vou, é uma outra história. Então, se você está com isso na sua cabeça, não entre na astrologia védica. Vá fazer outra coisa, vá trabalhar com outra coisa. A mesma coisa se você quer pleitear uma consulta de astrologia védica e você tem essa mentalidade. Gaste seu dinheiro com outra coisa. Existem tantas outras sortes de autoajuda para você gastar seu dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, nós não queremos o seu dinheiro, porque nós sabemos que a partir do momento em que o seu canal está fechado para entender o misticismo védico, é uma grande perda de tempo. E eu já atendi várias pessoas nesse perfil, é uma grande perda de tempo, e ao longo dos anos eu fui ficando mais malicioso para perceber as pessoas que não têm o perfil de que vão se beneficiar de uma consulta de astrologia védica. Isso não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, é porque o canal dela está fechado. Tá certo? Não é uma questão de ser religiosamente intolerante, porque, mais uma vez, eu vou dizer mais uma vez, eu acredito que todas as religiões têm uma correspondência, mas para praticar a astrologia védica, você não pode olhar para as divindades como um antropólogo olha os cultos e rituais e ritos esquisitos de uma tribo que ele está estudando. Você tem que entrar na ritualística. Então, se você não entrar, você não é nada mais do que uma pessoa intrusa, tá certo?
Por último, mas não menos importante, você deve também olhar qual é o Amatya Karka no seu nono mapa harmônico, o D9, o Navamsha, que é o desdobramento do seu mapa astral. Pode ser muito bem um outro astro que você tem lá. Então, se você tem Marte como Amatya Karka, no Navamsha pode, muitas vezes vai ser um outro astro. Pode ser um Saturno como Amatya Karka, pode ser um Rahu, ou pode repetir, pode ser o Marte novamente, o que vai dar uma certa redundância. Olhe também na perspectiva de Parashara, qual é o ascendente que você tem no Navamsha, porque pode muito bem mudar. No exemplo que eu dei aqui, o mapa natal, a pessoa tem ascendente em Câncer, no Navamsha ela pode ter um outro ascendente, pode ter o ascendente em Leão, em Virgem. Então vai ser um outro signo que vai cair na casa 2 e outro signo na casa 10. Então vão ser outros astros que vão reger essas casas. Então olhe todas as coisas que você vai ter uma visão mais profunda da profecia por trás da sua vocação, da sua carreira e das suas finanças. Com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre esses três astros, o Amatya Karka, o regente da casa 2 e 10. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!